Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 42. A gente está agora no Siman Kuf Nun Tet, Siman 159, da Alachot 7 até a 9. Na página, começando hoje na página 107 do livro. Então a gente estava falando sobre Kelim que estão furados ou rachados, assim a gente falou nas últimas Alachot. Então agora ele fala na Alachá 7 aqui. Se eu tenho um utensílio de cobre que ele foi remendado com bzil, algum tipo de metal que ele derreteu ali, e com isso ele grudou e tapou o furo que tinha no utensílio, então esse utensílio pode ser usado. Se era um utensílio de cerâmica e ele foi tapado com barro, e aí o barro secou e tapou o furo da cerâmica, então está escrito na Alachá que ele pode ser utilizado quando não houver outro disponível. E se era um utensílio de cobre, em vez de tapar ele com metal, a gente tapou ele com piche, então aí tem machlokes nos poskim, se isso serve como um conserto ou não. E aí na nota ele traz, e aí quer dizer, apesar de que é machlokes nos poskim, a halachá é que a gente permite usar esse utensílio para fazer Netilat Yadayim, e até se faz Netilat Yadayim com brachá, como a gente vai ver agora na nota. Então na nota ele traz que o Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim, ambos escrevem que se ele vai cobrir um utensílio de barro com piche, então aí não tem problema e se chama que o utensílio foi consertado. Porém, um utensílio de cobre ou de algum outro metal que ele fechou com piche, isso é problema. Porém, o Rav Ovadia, no Alichot Olam, ele escreve que já que vários poskim aceitam que você conserte o utensílio de cobre com piche, e então ele falou que a gente pode se basear nesses poskim para liberar para fazer Netilat Yadayim. E uma vez que a gente libera fazer Netilat Yadayim, como a gente falou nos shiurim anteriores, já que a machlokes aqui é na mitzvah e não na berachá, então uma vez que a gente possui que é kasher fazer Netilat Yadayim com esse utensílio, então a gente pode usar ele até para fazer a brachá de Netilat Yadayim, porque uma vez que a gente permitiu o uso do utensílio, é permitido até fazer com ele Netilat Yadayim. Então isso é a halachá número 7. Agora a halachá número 8, ela fala o que acontece se eu tenho um utensílio que está quebrado. Então ele fala assim, se eu tenho um utensílio que ele foi quebrado em cima, mas ele ainda consegue ficar em pé e conter a quantidade de levi de água, então eu posso fazer com ele Netilat Yadayim. Então, por exemplo, assim, a gente tem aqui, eu tenho, quem não está vendo o vídeo, tenho na minha mão um copo descartável. Então eu vou, entre aspas, quebrar ele. Então a gente tem aqui, para mostrar como ficou. Opa! Bom, quebrei mais que isso, mas tá bom. Digamos, dá para ver aqui, tem um furo no copo. Aí ela fala assim, já que aqui, na verdade, abaixo do furo tem uma rachadura, então o meu corte não saiu muito bom. Mas, digamos assim, olha, abaixo aqui, eu cortei um corte em V no copo descartável. Então ele ficou como se fosse uma fenda, um pedaço do copo quebrou. Agora, abaixo do V, se eu encher o copo até aqui, tem a quantidade de Revit. Então, teoricamente, esse copo ainda serve para Netilat Yadayim. E é isso que a gente está falando aqui na Alachá 8. Né? Que ele fala sobre se eu quebrou a parte de cima e o copo, o utensílio, ainda fica em pé e ainda consegue conter a quantidade de Revit de água, ele pode ser usado para Netilat Yadayim. Aí aqui ele traz também que, porém, ele falou isso se eu não tiver um utensílio melhor do que ele. Se eu tenho um que não tem problema, é melhor eu fazer alguma coisa
que serve para todas as opiniões. Mas se eu não tenho outro, eu posso usar esse. E aí, só que ele continua dizendo aqui que quando a pessoa vai usar para derramar água, ele precisa derramar água da parte de baixo da onde está faltando. E aí, por quê? Eu não consigo encher esse copo até a boca. Quer dizer, quem está assistindo o vídeo, então ele falou assim, esse copo tá aqui, está quebrado, então eu tenho a quebra, e aí a quebra desce, digamos, alguns centímetros abaixo da boca. Se eu encher a água até a boca, ela vai vazar. Por quê? Porque tem um pedaço que está quebrado. Então, ele só é considerado um utensílio até onde começa a quebra. Daqui para baixo é um utensílio. Tudo que é daqui para cima e que se eu encher de água, a água não vai ficar, não é mais chamado de utensílio. E aí, então, está escrito que mesmo quem aceita isso como utensílio, quando ele vai derramar água, ele não pode usar o lado que não está quebrado e derramar água por aqui. Por quê? Toda essa parte da superfície do copo não é considerado utensílio. O que ele tem que fazer é derramar pela parte quebrada, pela parte de baixo. E aí, com isso, se chama que ele está aproveitando um utensílio. Então, a verdade é que essa opinião que a gente está citando aqui é a opinião do Shulchan Aruch, que é baseado no que escreve o Rambam. E aí, quer dizer, assim, é a opinião do Rambam e do Shulchan Aruch. E o Mishnah Brura, ele acrescenta sobre isso mais uma condição, que é que a pessoa, o dono desse utensílio, ainda pretende usar esse utensílio dessa maneira quebrado. Quer dizer, ele quebrou aqui, mas ainda dá para usar, e o dono pretende continuar usando ele assim, aí não tem problema. Porém, ele falou, se é uma coisa que o dono não pretende continuar usando assim, aí ele perde o status de um utensílio e não pode ser usado. E mesmo assim, escreve o Mishnah Brura, que mesmo que ele ainda pretende continuar usando, se ele tiver um utensílio que é 100% bom, o ideal e o correto é que ele use o utensílio bom. Aí segue a nota dizendo que, mesmo de acordo com a opinião do Rambam, que, entre parênteses, é a opinião do Shulchan Aruch, a gente só aceita o utensílio quebrado, como a gente falou agora, se ele pretende usar o utensílio assim. Agora, se o utensílio estragou, foi deformado demais, de modo que ele perdeu o status dele de utensílio em relação às leis de Tumá e Tahará. Quer dizer, tem coisas que o Rambam traz nas leis de Tumá, que quando acontece com o utensílio, ele acaba deformando o utensílio de modo que eu falo que ele deixou de ser um utensílio em relação às leis de Tumá. Então ele não serve mais para Netilat Yadayim. Mas vamos me perguntar, outro dia, quando a gente estudou, a gente falou que mesmo utensílios que não recebem Tumá são ksherim para Netilat Yadayim. A resposta é verdade. E não tem nada a ver com as leis de Tumá e Tahará em relação a ser Netilat Yadayim. Mas aqui um utensílio que recebia Tumá, e ele parou de receber Tumá, porque ele é chamado um utensílio que estragou, se chama que ele perdeu o status dele de ser um utensílio. Não é uma coisa só de leis de Tumá e Tahará, que para receber Tumá ele precisa ser um utensílio. Se ele recebia Tumá e ele parou de receber Tumá, é sinal que ele perdeu o status de utensílio. Se ele perdeu o status de utensílio, ele não serve para Netilat Yadayim. Então isso em relação a utensílios quebrados em geral, como eu mostrei ali no vídeo. Agora, ele escreve que se a alça quebrou, aí não tem problema. Por quê? Ele falou, não é que o utensílio está quebrado, é só a alça. Então aí depende, na verdade. Se ele consegue usar o utensílio sem a alça, então ele falou, no fim das contas, ainda é um utensílio. Agora, se agora que não tem a alça, não dá mais para usar o utensílio, então aí esse utensílio vai ficar passul. Então aí esse utensílio não serviria mais.
Então, esse que é a regra em relação a esse utensílio. Agora, na nota 54, ele escreve que o que acontece é assim, se tem um utensílio que foi quebrado de um lado, como a gente falou agora, ele foi quebrado de um lado, não adianta eu pensar em usar ele do outro lado, e aí quer dizer, de acordo com o Shulchan Aruch, o que ele poderia fazer é usar ele do mesmo lado onde ele quebrou, contanto que ele jogue a água pela parte mais baixa da onde está quebrado, e aí com isso ele faria com que o utensílio, se cabe revit na parte que sobrou dele, então o utensílio está kasher. Então isso é quando o utensílio está quebrado. Agora, o Pri Megadim traz um caso que é o seguinte, fala assim, se eu tenho um utensílio que ele era de vidro, e ele quebrou, igual o copo aqui que eu mostrei no vídeo para vocês. Ele quebrou. Só que, fala para o Megadim, vidro quando quebra, às vezes, a parte que sobrou no copo, por mais que dá para usar, ela fica muito afiada. Quando ela fica muito afiada, ela fica perigoso para ser usado. Que a pessoa que vai usar tem medo de se cortar. Tanto se ele vai beber, mas mesmo se ele fosse cuidar para beber, pelo outro lado, ele tem medo de acabar mexendo com o dedo, se cortando, etc. Então ele falou assim, já que as pessoas normalmente evitam de usar esse copo com cacos de vidro quebrado, porque o vidro fica muito afiado e a pessoa tem medo de acabar se machucando ou deixando ali e que outras pessoas se machuquem com a parte que ficou muito afiada do vidro. Então, por isso fala o Pri Megadim que normalmente o que as pessoas costumam é jogar fora isso, e já que as pessoas costumam jogar fora isso, então ele não é considerado um kli. E por isso ele não é kasher para Netilat Yadayim, mesmo que ele tenha todas as características que a gente falou antes, que de acordo com o Shulchan Aruch serviria, e que ele pode jogar água, ele fala para o Megadim, já que esse utensílio, as pessoas não usam ele assim, eles costumam jogar fora por ele ser perigoso, então ele não serve para se fazer Netilat Yadayim. E essa também é a opinião do Chazon Ish. Agora, ele traz mais um caso, que é um utensílio que ele tem uma pegimá na borda. Quer dizer, esquece esse quebrado aqui, imagina que o copo é inteiro, e na verdade ele tem uma pequena falha aqui na borda. Então, agora sim, a pergunta é, o que é essa falha? O Mishnah Berurah escreve que se é uma falha pequena, ela é kasher. Porque ele falou, no fim das contas, é só uma falha que está ali no utensílio. Então, já que é só uma falha, ela é kasher. Assim é a opinião do Mishnah Berurah. Entre parênteses, antes de continuar o que outros acronim comentam sobre o que o Mishnah Berurah falou, o Eshel Avram de Buchach, ele escreve que aqui a gente está falando de uma falha que a pessoa consegue ver. Tem falhas que elas são falhas muito, muito sutis, e que a pessoa, se ela passar o dedo, ela sente que tem. Mas ela olha assim, ela não vê nada na borda. Então fala o Eshel Avram Buchach, não precisa ser uma faca de shkita, né? Aqui a gente está falando de um copo para Netilat Yadayim. Se tem uma falha que ela é milimétrica, então aí isso não é chamado, se eu não consigo enxergar ela facilmente com o olho, isso não é chamado de falha e pode fazer com ele Netilat Yadayim sem restrição nenhuma. Da mesma maneira também, está escrito nos poskim que se a falha é só do lado de fora, mas do lado de dentro eu consigo usar ele normalmente. Então, aí isso não é chamado de falha e eu posso usar esse copo para fazer Netilat Yadayim. Agora, o Birkot Shamayim vem e fala, olha, quando o Mishnah Berurah falou que é kasher, mesmo que tem uma falha na borda,
Fala o Birkot Shamayim, precisa ser que a falha é grande o suficiente para eu poder derramar água através da falha. Por quê? A mesma coisa que a gente falou em relação à quebra do copo, que se eu tenho uma falha aqui, que se eu vou encher o copo até a borda, por causa da falha, a água vai acabar vazando e vai acabar caindo. Então, fala o Birkot Shamayim, se ele derrama a água pela falha, então aí não tem problema de copo. Mas se ele derrama a falha pela borda, e na borda não é um lugar que contém água, porque se eu tentar encher até a borda, por causa da falha, a água vai vazar antes. Então ele falou, aí não shayach o que o Mishnah Brura permitiu. Porém, o Piskei Teshuvot fala que, apesar de que o Birkot Shamayim, o que ele escreveu em relação ao Mishnah Brura é bastante contestável, quer dizer, não necessariamente essa é a explicação do Mishnah Brura. E tem maneiras da gente procurar, ver, etc., e acabar achando outras explicações para o Mishnah Brura, mas fala o Piskei Teshuvot, apesar de que isso que ele escreveu é bastante contestável, porém, ele falou, já que o costume é se evitar que tenha falhas na borda do copo, no próprio copo, rachadura, furo, igual a gente falou antes, etc., igual a gente, Bezat Hashem, também vai ver na Halakha 9, então ele falou, já que assim é o costume, então a gente deve fazer, como falou esse Birkot Shamayim, e evitar um copo que tenha falhas. De qualquer maneira, a gente falou antes que quando é possível, a pessoa tem que evitar qualquer tipo de defeito. Tanto furo, como rachadura, como quebra, como não sei o quê. Ele falou todas essas coisas, e todos os casos a gente falou que é kasher com brachá, kasher sem brachá, etc. É quando a pessoa não tem outra possibilidade. Mas se ele tem a possibilidade, faz com um copo que está inteiro, que está perfeito, que está bonitinho, e garante. E até essa é a Halakha 9. Ele falou, lekatchila bevadai nachon leader sheyeh akli shalem. Ele falou, lekatchila, a princípio, a pessoa precisa procurar ter um utensílio que esteja completo, ter um utensílio que esteja inteiro. Ele falou, aí ele cumpre a mitzvah de Netilat Yadayim, de acordo com todas as opiniões, fazendo a coisa direitinho. Então, tudo que a gente falou aqui, machloket, esse vale, aquele não vale, etc. Ele falou, quando precisa, a pessoa pode se apoiar nisso. Mas, lekatchila, o correto é procura um utensílio sem rachadura, sem furo, sem falha, sem quebra, um utensílio que está 100% completo, e faz Netilat Yadayim com ele, com brachá, sem nenhum pic-puc, sem nenhuma dúvida. Então ele falou, se a pessoa tem, ótimo. Se ele não tem, para isso que a gente está estudando a Halakha, como fazer e como proceder e o que a pessoa tem que fazer, dependendo do tipo de defeito que o utensílio que ele tem. Mas, como a gente falou, o ideal é que a pessoa procure um utensílio sem defeitos. Então hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u'baruch para todos.